Tá pensando em desbloquear o seu Nintendo Switch? Então presta atenção que às vezes você pode entrar pros canos aí indo por alguns técnicos. Não vou citar nomes aqui para evitar algum tipo de processo em cima de mim ou algum tipo de retaliação. Entretanto, vamos lá. O que tá acontecendo que eu percebi bastante aqui no canal nesse último mês de dezembro e agora no mês de janeiro de 2025? Muitas pessoas têm reclamado que simplesmente fizeram desbloqueio e elas, por não ter conhecimento talvez na questão de desbloqueio, ser novo nesse mundo, tá começando agora, acabam simplesmente atrelando o erro do Nintendo Switch aos vídeos ou até mesmo ao pacote de desbloqueio. Mas na verdade não é o que acontece. Bom, vamos lá, por partes. O que acontece hoje em dia? A não ser que você tenha o Nintendo Switch V1, que é o primeiro modelo lançado no início mesmo do lançamento do Nintendo Switch, até junho de 2018, se eu não me engano, todos os consoles lançados depois, seja o Switch Lite ou até mesmo os modelos do V1 lançado depois, Switch V2 ou Switch OLED, todos eles vão demandar a instalação de um mod chip, que é uma peça que vai ser soldada dentro do Nintendo Switch para ter acesso ao desbloqueio. Ponto. E isso se chama chip de instalação. Se você já sabe o que é, ótimo. Se você não sabia, agora você está sabendo que quando você desbloqueia um Switch é soldado um chip dentro dele. Bom, esse chip permite acesso à falha de segurança que permite você executar o pacote, que é o conteúdo que praticamente a gente ensina aqui no canal e você também encontra em outros canais, que são os pacotes de desbloqueio, que a gente tem o CNX, GNX, entre outros pacotes aí disponíveis pela internet, ou até mesmo os pacotes modificados pelos lojistas, que seguem com base sempre em algum pacote criado. Entretanto, justamente por conta dessa questão de ter que soldar um chip, muitos técnicos, às vezes, por pressa ou por não terem o conhecimento necessário, acabam fazendo aquele serviço que é meio duvidoso, para não dizer um serviço porco. E muita gente tem reclamado desse serviço ultimamente. Então as pessoas simplesmente atualizam o videogame, aí o videogame não entra mais no desbloqueio. Ele só entra no que a gente chama de modo original, que é como se ele tivesse 100% original, sem destravamento nenhum. E aí começa as dores de cabeça, porque você tem que explicar para a pessoa que na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra, o que é difícil de entender e assimilar no começo se você está aprendendo sobre o Switch. Até porque, como é que funciona o chip de desbloqueio? O chip de desbloqueio ele vai funcionar única e exclusivamente quando você liga o videogame para fazer a falha de segurança e dar o boot para carregar os arquivos do desbloqueio que você tem no cartão de memória. Uma vez que ele fez isso, o chip fica inativo. Então, desde que você não desligue o videogame ou não reinicie o videogame, esse chip vai ficar quietinho lá no modo repouso dele, sem uso, sem nada, sem consumir energia, sem gastar bateria a mais. E vai ser acionado novamente nessas condições de desligar, ligar novamente ou reiniciar. Então, tem gente que pega o desbloqueio ali, fica com o videogame por um bom tempo totalmente ligado ali, sem desligar, sem reiniciar, sem nada, até que a pessoa vai fazer uma atualização, porque algum jogo já não está rodando mais, ou o videogame reinicia, ou simplesmente você desliga por algum motivo, liga de novo, ou a bateria acabou, e aí que você se depara com o problema de um técnico que fez um serviço mal feito, que é praticamente ligar o videogame e ele diretamente para o modo original, e não carregar o desbloqueio, ou cair no requête inicialmente, ou subir diretamente pro desbloqueio propriamente dito. Bora participar da mega ação aqui do canal, valendo um iPhone 16 ou um PS5 Pro pro primeiro lugar, e pro segundo lugar um Switch OLED ou um Xbox Series S. Além do que, são 20 cotas premiadas no valor de R$50 cada um. O cara que mais comprar número no dia do sorteio ainda leva R$1.500 pra casa. Tá esperando o quê? Apenas R$2,50 o número, só clicar no link do comentário fixado para participar. Por sinal, tá precisando daquele serviço no seu console, PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch ou até mesmo PC portátil, Steam Deck, Ruga lá e o caramba A4. Então a Razer é o lugar ideal para você mandar o seu aparelho para manutenção, desbloqueio ou até mesmo fazer aquela limpeza de rotina, troca de pasta térmica ou qualquer outra coisa. Eles têm um profissional qualificado para cada área. E por sinal, se você quiser desbloquear o seu Nintendo Switch, o Costela, que é o Ricardo, é o cara ideal. Criador do pacote CNX Pack, que a gente já tá acostumado na comunidade e é o cara ideal para desbloquear o seu Nintendo Switch com aquele serviço de qualidade. Então tá esperando o quê? Chama aí, o link tá no comentário fixado e na descrição para você saber um pouco mais, seja do Nintendo Switch ou manutenção de qualquer outro console. E lembrando que membro do canal tem 5% de desconto no desbloqueio do Nintendo Switch. E isso tá acontecendo demais. A galera tá reportando muito aqui no canal, várias pessoas comentando sobre isso. Então, uma dica que eu dou pra vocês, se você tá pensando em desbloquear o seu Nintendo Switch e não entende muito do assunto,
Pesquisa em canais que falam sobre desbloqueio. Ah, tá falando isso para promover seu canal. Não, não somente o meu. Existem outros canais de desbloqueio aqui no YouTube que falam sobre o assunto. Entretanto, toma muito cuidado. Afinal de contas, não vá para a primeira experiência que eu tô te passando. A minha experiência não é a mesma que você pode ter. Eu posso ter uma ótima experiência com o serviço, ou com o controle que eu comprei, ou com algum outro produto. E, entretanto, você pode ter uma péssima experiência. Para mim, pode ter ocorrido tudo bem. Para você pode dar algum BO. Agora tem uma diferença. Uma coisa é para mim dar certo, para você dar errado e para outras pessoas darem certo. E uma coisa é para mim dar certo e para diversas pessoas dar BO. Então é mais complicado. Então eu recomendo de verdade, antes de você seguir a dica de qualquer youtuber, por exemplo, recomendando algum serviço ou coisa do gênero, eu recomendo aqui o Costela, da Razer e tudo mais, para poder fazer o serviço de desbloqueio. Mas antes de mais nada, faça o seguinte: pesquise no Facebook. No Facebook existe alguns grupos de desbloqueio, geralmente são 3 maiores grupos de desbloqueio, onde você pode simplesmente chegar lá e pedir referência de desbloqueio. Se você está na dúvida sobre fazer com alguma loja que algum youtuber indicou, seja eu ou seja algum outro youtuber que indicou uma loja para fazer desbloqueio, chega no Facebook e fala: olha, eu vi uma loja X recomendada no vídeo, vocês recomendam? E aí sim vocês vão ter a experiência real para saber se aquela loja dá muito problema ou se aquela loja é extremamente recomendada. Assim você evita uma possível dor de cabeça. Afinal, imagina, você é de um estado bem de longe e você envia para um estado bem mais longe ali da sua casa para poder desbloquear porque um youtuber recomendou, ou eu te recomendei, e assim que o videogame volta para você, na primeira semana de dar um problema de desbloqueio, você tem que enviar de novo para refazer o serviço. É um tanto quanto complicado, concorda comigo? E principalmente se você tem um Nintendo Switch OLED, ele é o campeão nessa questão de dar problema com o desbloqueio. Por que disso? Porque o Nintendo Switch OLED, qualquer um, assim como o LED ou outro, vai usar o mod chip para fazer a instalação, que é uma pecinha soldada. Entretanto, no OLED existem 2 métodos de instalação desse chip. Seja o primeiro método, que é soldado no que a gente chama de DAT0, que é soldado ali de boa, que é o método básico inicial. E temos o método Kamikaze, no qual somente técnicos realmente com experiência nisso conseguem fazer. Até porque o método Kamikaze, se o técnico não tiver experiência, ou ele não vai fazer, ou simplesmente ele mata o seu videogame. Agora, se o técnico tiver experiência, você vai pegar seu videogame, estando funcionando, é o método chamado definitivo, não dá mais BO, apesar do nome ser um pouco assustador. Já o método tradicional, como não é feito nesse esquema chamado Kamikaze, ele costuma dar muito BO. E tem muito lojista que segue o método tradicional sabendo que vai dar BO. Tem lojista que vai falar que já fez 10 de cada 10 desbloqueios no método tradicional no OLED, 1 volta. Mas, gente, não é todo mundo que vai ter essa expertise e essa manha aí de fazer um negócio 100% ali à prova de falhas, ou digamos 99% à prova de falhas, não sendo no método Kamikaze no Switch OLED. Então, minha dica para você é: pesquisa antes no grupo de Facebook, não se baseia no que eu ou outro youtuber tá falando, porque a gente pode simplesmente estar promovendo uma loja. A gente pode estar recebendo para promover a loja, e aí nessa brincadeira você pode entrar pelos canos. Eu de fato recomendo o Ricardo, porque eu tenho um canal disso, eu já fiz serviço com ele, o meu Switch agora está desbloqueado por chip por ele, então eu tenho a experiência e tudo que eu posto aqui no canal, eu aprendi boa parte do conteúdo com ele, porque ele me passa esse conhecimento. Então eu sei como funciona o serviço dele de fato, mas se você tiver com dúvida, não precisa clicar no link, porque eu tô te falando aqui. Vai no Facebook, eu vou deixar o link de 3 grupos aqui na descrição e pergunta se alguma loja é referência, se de fato é boa e recomendada para você fazer o serviço. Certo, galera? Então fica de dica para vocês. Posso ter falado e não falado nada, porque algumas pessoas pensam assim, mas é isso. Fica uma dica aí para você que tá iniciando agora no desbloqueio, ou até mesmo para você que fez o desbloqueio e teve problema, para achar lojas confiáveis para corrigir a cagada que foi feita. Certo? Então vou ficando por aqui. Valeu, falou e até mais. Fui!